Graça e paz da parte de Deus a todos. Os irmãos já podem ir abrindo vossas Bíblias em Efésios capítulo 3. Vamos lá, abrindo em Efésios capítulo 3, iremos ler a partir do verso 14. Verso 14 em diante. Irmãos, essa parte, o texto de Efésios, ela é uma parte que se refere a uma oração do apóstolo Paulo. Paulo ele fez duas orações no livro de Efésios. A primeira se encontra no primeiro capítulo, em que ele ora pedindo a Deus iluminação. Ele ora pedindo iluminação a Deus e conhecimento. Essa segunda oração que ele está fazendo aqui, a partir do verso 14, alguns teólogos afirmam como a oração mais audaciosa da história. A oração mais audaciosa da história. Por que os teólogos afirmam isso? A gente vai ler agora. A partir do verso 14, Paulo ele começa orando dizendo: por esta causa me ponho de joelhos. Quando a palavra de Deus começa com o termo por esta causa, a gente tende a saber que causa é essa? Que causa? Que motivo é esse? Por tudo que ele já escreveu desde o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 13. E que causa é essa? O que foi que ele escreveu? Por esta causa é o amor de Deus. Por esta causa é Jesus Cristo. Esta causa é que Cristo morreu e deu a sua vida por nós. Essa causa é que por conta de Cristo Jesus, por conta do seu sacrifício e ressurreição, judeus e gentios podem habitar juntos como uma família. Por esta causa é que você, meu irmão, foi eleito antes mesmo da fundação do mundo, para ser salvo e filho de Deus. É por esta causa que o apóstolo começa a orar. É por esta causa que ele se põe de joelhos. E quando ele se põe de joelhos, ele se curva diante de Deus. E ao se curvar diante de Deus, ele alcança o ápice da oração. Porque ele reconhece que não é nada. E ele reconhece que é curvado diante do Deus Todo-Poderoso. E a sua oração consegue alcançar o ponto mais alto. Qual é a causa que às vezes a gente se dobra de joelhos? Porque assim, Paulo quando escreveu Efésios, ele preso. Ele era um homem doente. E ele podia pedir libertação. Normalmente quando uma pessoa está preso, as outras pessoas falam dele, né? Ixi, foi preso. Acerta, fez alguma coisa errada. E Paulo estava preso injustamente. Ele poderia sim, ele estava preso pelo evangelho, ele poderia sim pedir a Deus libertação. Ele poderia sim pedir que Deus limpasse o nome dele diante das pessoas. Mas não. Ele estava doente, era um homem enfermo, ele poderia pedir. Mas ele começa a orar por esta causa, por Jesus, por tudo. Ele começa. É por isso que ele se põe de joelhos. Eu não estou dizendo, irmãos, que é errado você orar pedindo um carro, porque é errado você orar pedido pelo emprego, pelo sustento. Não, não é. Mas você costuma se curvar diante de Deus por tudo que Cristo fez. Você costuma orar a Deus agradecendo a Ele por tudo que Deus fez por você. É bom a gente orar por essa. Ele continua: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu quanto na... Irmãos, a igreja do céu e a igreja da terra é uma só família. A igreja do céu e a igreja da terra têm uma única identidade. A identidade, ele é o nome que toda a família, tanto no céu como na terra. O nome de Deus é a identidade, tanto da igreja do céu quanto da igreja da terra. A igreja da terra, imperfeita. A igreja do céu, perfeita. A igreja da terra
formada por pecadores. A igreja do céu, formada por glorificados. A igreja da terra tem contendas, tem confusão. A igreja do céu totalmente perfeita, incrível. A igreja da terra se aperfeiçoando. Irmão, por mais que você tenha uma família, ou um grupo de amigos, ou algum grupo que você se relacione e você agora não está fazendo mais parte dele, esse grupo lhe decepcionou, lhe fez mal, você tem a igreja. Porque a palavra de Deus diz no verso 15, toda a família, tanto no céu como na terra. A igreja, irmão, é a sua família. Nós somos. A igreja é a sua família. A pergunta para isso é, você está considerando a sua igreja sua família? O que é que falta? Triste, porque quando a gente estuda a palavra de Deus, se apega à palavra de Deus, a gente entende que o laço que une todos os irmãos da igreja é o quê? Por você. Deus, ele manda, ele ordena que os outros. Quando você não faz isso, quando você arranja desculpas bestas e tolas para não considerar o seu irmão como família, você está se separando de Deus, está em pecado. Irmãos, a igreja daqui da terra, sim, ainda é imperfeita, por hora. Mas, irmãos, dispõe, vai se reconciliar com teu irmão, se assim estiver acontecendo com você. Ele é sua família. Ele é sua família. E a identidade dessa família é Deus. Não quebre isso, meus irmãos. Não quebre isso. E nessa oração que Paulo está fazendo, considerada por muitos como a oração mais audaciosa da história, o que é que ele vai orar? O que é que ele vai pedir? Imagina só alguém chegando para você e dizendo, olha, essa é a oração mais audaciosa da história. Você vai olhar e vai dizer, vixe, o que é que vai ter nessa oração, né, para ser a mais audaciosa da história? Então vamos lá. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que... Primeiro ele começa dizendo, segundo a riqueza da sua glória. Ele faz um apelo a Deus. Ele faz um apelo a Deus. Como assim, segundo a riqueza da sua glória? Pense nos atributos de Deus. Onipotência, Deus tudo pode. Onisciência, todo conhecimento Deus tem. Onipresença, sim, onipresença. Eternidade, infinidade. Pense em todos os atributos de Deus. O que aqui a pessoa que está orando aqui está dizendo, Deus, por tudo quem tu és, por toda a tua misericórdia, por toda a tua bondade, por toda a tua onipresença, por toda a tua onisciência, pela tua eternidade, pela tua infinidade. Ó Deus, por tão grande que tu és, Senhor dos exércitos, por favor, segundo toda a riqueza da sua glória, me conceda o que eu estou pedindo aqui. Ele faz um apelo forte. Ele faz um apelo a Deus. Segundo tudo quem tu és, ó Deus, por favor, me conceda o que eu estou pedindo aqui. E vamos ver o que Paulo pede. Com licença. Muito obrigado, meu irmão. Segundo toda a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos por poder. Paulo, ele pede poder. Ele pede poder. Para nós pode parecer até um pouco estranho esse pedido de poder. Hoje tem dois tipos de conceito de poder que estão bem difundidos por aí. Um mais geral e um mais específico às igrejas. O conceito mais geral de poder é aquele que a gente vê nas telonas da cultura pop. Né? Quando tem super-heróis cheios de poder que saem para salvar o mundo, super força, super velocidade, um preparo sobre-humano. Só que não é esse tipo de poder que Paulo está pedindo. Por mais que você goste, como eu, destas coisas, a gente não vê relatos por aí de Paulo soltando laser com os olhos ou gritando Shazam. Não é esse tipo de poder que Paulo pede. O segundo tipo de poder, que está sendo bem difundido esse nas igrejas,
é o seguinte: é poder para curar, é poder para falar qualquer coisa e dizer que está falando em línguas, é poder para fazer, receba, aí a pessoa agarra aqui e fica curado de todos as suas enfermidades. Também não é esse tipo de poder que Paulo está pedindo a Deus. O que é que ele continua depois que ele pede poder? No verso 16. Para que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse poder é o poder que vem do Espírito Santo que habita dentro de si. Como é que funciona isso? Hoje, se você é um crente no Senhor, você tem o Espírito Santo habitando dentro de si. No momento em que você crê em Cristo, que você o aceita como único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus se torna habitante dentro de você. Mas não é porque o Espírito Santo dentro de você é habitante que o Espírito Santo dentro de você vai ser presidente. Entenda a diferença. Não é porque o Espírito Santo habita dentro de você que ele comanda tudo que você faz, que você o segue, que você o obedece, que você deixa que ele comande a sua vida. Não é porque o Espírito Santo é habitante dentro de você que ele é presidente dentro de você. Irmãos, imagine a sua vida como se fosse o seu corpo, seu coração, sua mente, como se fosse uma casa. O Espírito Santo é o morador principal, ou ele é aquele hóspede que você deixa no quarto dos fundos, porque você sabe que ele não tem para onde ir? Claro que o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas é como se fosse aquele hóspede que você não quisesse que ele está ali, mas já que ele tem que estar, então ele vai ficar ali. Perdão. Como está sendo essa habitação do Espírito Santo em você? Ele é presidente? Ele é morador principal? Ou ele é um hóspede que você está incomodado por aquele estar ali? Esse poder que vem do Espírito Santo, irmão, como funciona esse poder? Você já se reparou, irmão, por que você tem tanta dificuldade em fazer o seu devocional diário? Você já reparou por que você tem tanta dificuldade de vencer aquele pecado que deixa o seu coração triste, angustiado, toda vez que você o comete? Você já parou para perceber por que você tem tanta dificuldade de vencer a Satanás? Por que você tem tanta dificuldade de orar? Por que você tem tanta dificuldade de obedecer a Deus? Porque te falta poder. Te falta um poder que vem do Espírito Santo. Você precisa orar a Deus pedindo o poder que vem do Espírito Santo. Poder para você obedecer. Poder para você amar a sua palavra. Poder para você sentir que a oração a Deus é uma necessidade na sua vida e não uma obrigação. Você precisa orar a Deus pedindo poder. Poder para que o Espírito Santo na sua vida seja presidente e não apenas residente. Irmãos, vamos continuar no verso 17. Eu preciso de poder para quê? Primeiro ponto que você precisa de poder, que é mostrado aqui no verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você precisa de poder, você precisa orar a Deus por poder, para que Cristo habite no seu coração. Como assim, para que Cristo habite no meu coração? Irmãos, na sua vida, nas suas decisões, em cada esfera da sua vida, pessoal, profissional, Cristo tem as chaves. Imagine que o seu coração também seja uma casa. Cristo, ele é só um morador ou ele é um hóspede? Tem diferença. Porque quando você vai passar um dia na casa de alguma pessoa, um dia já é suficiente. Você chega na casa, olha assim, vixe, casa legal, casa bonita. Aí você olha assim, paz, no meu ver, você não fala para a pessoa para não ser indelicado, né? No meu ver, essa TV ficaria melhor aqui, o sofá ficaria melhor aqui, tinha uma passagenzinha aqui, tal.
ficaria bem melhor assim. Mas você não fala para não ser indelicado. Mas por que esse exemplo? Porque quando você é o morador dessa casa, você pode tirar o móvel de lugar, botar em outro, você pode organizar a sua casa todinha e deixar na sua imagem. Quando Cristo é morador do seu coração, ele organiza, ele muda móvel de lugar, ele comanda. Cristo tem as chaves de cada parte da sua vida, de cada esfera da sua vida. Você já entregou a Cristo o seu casamento? Seu casamento está entregue a Cristo? Você deixa que ele comande e você obedece às suas ordens para que o seu casamento vá bem? Você já entregou sua vida profissional a Deus? Seu sustento? Você já entregou seu trabalho a Cristo? Cristo comanda o seu trabalho? Cristo comanda o seu casamento? Você já entregou até mesmo a área sexual a Cristo? Você já entregou tudo a Cristo? Até mesmo o seu lazer, o que você faz no seu lazer, o que você gosta de fazer, o que você gosta de descansar. Você já entregou até esse tempo a Cristo? Você já entregou o seu coração completamente para Cristo? Se sim, é Ele quem toma de conta, é Ele quem cuida. É Ele quem cuida. Para isso a gente precisa de poder, irmãos. Não é fácil não. Não é fácil não. Homens aqui. Você deixaria com qualquer pessoa aqui a chave do seu carro e diz, usa aí, do jeito que você quiser? Oxi, eu não faria não. Eu não sei se vocês fariam, eu não faria não. É difícil, né? O homem geralmente tem um certo apego com o seu carro. Não é verdade? O homem tem geralmente um certo apego com o seu carro. A gente não consegue, do que é nosso, do que é das nossas vidas, é difícil a gente chegar e dizer, cuide. E não queira estar na frente, não queira estar controlando, não queira estar fazendo do nosso jeito. É difícil, a gente precisa orar a Deus por poder para isso. A gente precisa do poder do Espírito Santo para isso. Do poder que o Espírito Santo dá para nós, para isso. Claro que não é só orar e fazer tudo do nosso jeito. É orar, confiar e fazer. Não é só, eu vou orar pedindo a Deus por poder para vencer o meu pecado e quando termina a oração eu vou pecar. Eita, Deus não me deu o poder. Não é isso. É você orar, confiar, acreditar que você vai receber esse poder porque você vai e você fazer o certo. Entregue cada área da sua vida a Cristo. Porque quando a gente entrega, a gente estará arraigados e alicerçados em amor. Arraigados tem a ver com raízes. Como assim? Uma árvore bem enraizada, bem firme, pode bater a chuva que for, no inverno que for, como foi esse, que foi ruinzinho, e a árvore vai estar lá, sobrevivendo para o próximo inverno. Alicerçados tem a ver com alicerces. A gente está querendo fazer aqui uma obra na igreja, né? Nosso telhado, tudo, tal. Se a gente quiser fazer uma obra, por exemplo, criar aqui um primeiro andar, no lugar do telhado, criar aqui um primeiro andar. Ele não precisa estar bem alicerçado, para que quando o povo estiver lá em cima pulando, ele não caia? Precisa. Um prédio bem alicerçado, ele precisa, quando você bater, pulo, tormenta, o que for, o prédio vai estar lá firme e forte. Quer saber se realmente você está alicerçado e arraigado em amor? É que quando vem a dificuldade, você continua amando. É que quando vem a pior dificuldade da sua vida, você vai continuar amando. Porque é muito fácil amar. O descrente ama por aí. O descrente ama seu pai, sua mãe, se esse for bom para ele. O descrente ama até um amigo da família muito próximo que o ajuda, o descrente ama. Mas será? Mas você só continua amando mesmo, para você estar arraigado e alicerçado em amor, é que quando você está no pior momento da sua vida, é que você continua amando. É que você consegue amar as pessoas, mesmo se essas pessoas te fizerem mal. Você consegue orar por elas, você consegue pedir a Deus pela salvação delas. Para isso a gente precisa de poder, irmãos. A gente precisa pedir a Deus poder que vem do Espírito Santo para isso. Eu falo por mim. Eu sou um professor, pouco tempo, mas eu já incontável a quantidade de alunos que eu já tive. Mesmo tendo pouco tempo de experiência, é porque eu sou um professor muito bom. Então,
tem alunos que é muito fácil a gente amar. Muito fácil, dedicado. Essa semana mesmo foi aniversário de 2 alunos que eu amo demais. São gêmeos, Arthur e Alice. É o aniversário deles, essa semana. E foi muito bom. Eu admiro demais a Alice. Ela tem dedicada, sempre ajuda todo mundo, faz tudo. É muito fácil amar. Mas amar aquele abençoado que só vive prejudicando o teu trabalho, não é não. Amar aquele abençoado que você se prejudica por ele fazer besteira, não é não. Você consegue perceber se você está em Cristo, é quando você consegue amar até essas pessoas. As pessoas que te prejudicam, é quando você consegue orar por elas, orar pela salvação delas. Mas, para que eu preciso estar arraigado e alicerçado em amor? Para que eu preciso estar? O verso 18 responde. A fim de, vou ler o 18 e o 19. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conheceres o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O verso 18 e o verso 19, ele fala de 2 palavras aqui que, se a gente fizer uma leitura rápida, a gente pensa que é a mesma coisa. O verso 18 fala de compreender, e o verso 19 fala de conhecer. Às vezes a gente lê, compreender, conhecer, pode até ser que numa rápida interpretação, a gente pensa que sejam a mesma coisa, compreender e conhecer. Mas não, o verbo compreender está ligado à esfera intelectual. É você entender o amor de Deus. Quando você pode pegar aqui um livro, digamos que Mateus está estudando para o seminário, Deus o abençoe, e ele consiga escrever um livro que explique realmente tudo que ele conseguir explicar sobre Deus, sobre o amor de Cristo. Eita, esse livro é bom, eu vou ler. Aí, leio, compreendi. Isso é compreender. É você entender. Outra coisa é você conhecer. Já já a gente chega no conhecer. Mas olha, o 18, a fim de poderes compreender com todos os, escutei não, com todos os santos, com todos os santos. Irmãos, você só vai conseguir compreender o amor de Deus com todos os santos, com a sua igreja. Se não for com a sua igreja, se não for em comunhão com os irmãos, se não for com todos os santos, você não vai conseguir compreender o amor de Deus. Irmãos, mais uma vez, o que te falta considerar o seu irmão como família? O que te falta querer viver com todos os santos? Sem isso, você não vai conseguir. Um homem, por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir ser um crente fiel se ele for desigrejado. Ele não vai. Não dá. Deus deixa claro, o caminho é esse. Eu tenho que chegar ali naquela câmera. E Deus diz, o caminho é esse. Você pode tentar ir por qualquer outro caminho, mas se Deus disser, o caminho de você chegar é esse, não tente por outro caminho, porque não vai dar certo. Se Deus está dizendo que você, para compreender o amor de Deus, você precisa de todos os santos, é porque o único jeito é com todos os santos. Não tem outro jeito. É loucura tentar ir por outro caminho. É loucura. Você precisa do seu irmão. Você não vai conseguir ser um crente excelente sem os seus irmãos. Você não vai conseguir ser um crente fiel e excelente sem ser com todos os santos. E ele fala, a fim de poderes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. A gente lê aqui várias palavras que são definições métricas. Definições métricas. Comprimento, largura, altura e profundidade. Por que essas definições métricas estão aqui?
Eu estava até brincando com os homens, brincando não, conversando com os homens no EBD, que essas definições métricas nas ciências exatas dizem uma coisa muito importante, que pode até ajudar para você entender esse texto. Imagine só que a gente queira fechar aqui toda essa igreja, deixar isso aqui fechado, sem buraco nenhum. E eu quisesse saber quanto de água não cabe aqui nessa igreja. Você pode olhar assim, você pode estimar quanto de água caberia aqui nessa igreja. Mas não é só o quanto de água, é o espaço completo, sem que não falte espaço para uma gota sequer. Para um centésimo de milímetro sequer não falta espaço. A ponto de que se você fizer assim, esborre. Para isso você precisaria saber do comprimento, da altura ou profundidade e da largura dessa igreja. Para que você consiga mensurar todos os espaços que existem nessa igreja. Então, quando fala aqui do comprimento, altura, largura e profundidade do amor de Deus, é para que você conheça o amor de Deus por completo. É para que você conheça o amor de Deus sem sobrar um espaçozinho sequer do amor de Deus, sem que você o conheça, sem que você compreenda. É uma missão difícil, né, irmãos, para a gente? Porque eu considero, se a gente olhasse nessa ilustração, que o amor de Deus, ele seja como um iceberg. Mesmo que a gente veja ele gigante, né, quando está velejando no mar, veja um iceberg gigante. Mas ele é um quinto, um terço, um décimo do tamanho dele. Mais para baixo, tem uma imensidão. A gente só arranha o amor de Deus. A gente só arranha o superficial. A gente não consegue compreender o substancial. Mas eu preciso compreender o amor de Deus. E para que eu compreenda cada vez mais, eu vou precisar de todos os santos. E para isso eu preciso orar por poder. Por poder que vem do Espírito Santo. E o verso 19, lembra que a gente falou de conhecer? E quando o compreender está ligado a uma esfera intelectual, o conhecer está ligado a uma esfera mais íntima. À medida que eu compreendo o amor de Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero estar perto, eu quero tratar Jesus como se fosse meu melhor amigo. Eu quero que assim que eu acordo, já que eu compreendo mesmo o amor de Deus, assim que eu acordo é Cristo. O que eu estou fazendo é Cristo. Eu quero estar com Cristo. Eu quero orar a Deus. Eu quero estar com Cristo. Conhecer é andar íntimo. É ser íntimo. Irmãos, se você entende o que é a cruz, se você entende o que Deus fez por você, se você entende a magnitude do sacrifício de Deus por você, e você não sequer se emociona, você não conhece a Deus. Você não compreendeu a Deus. De novo, se você pensa que entende a cruz, se você pensa que entende tudo que Deus fez por você, se você pensa que entende a Deus e você não sequer se emociona, você não conhece a Deus. Você não compreende a Deus, muito menos o conhece. E para que a gente compreenda toda essa magnitude de Deus, somos limitados, irmãos. A gente precisa de poder. A gente precisa de poder. Do poder que vem do Espírito Santo. Por mais que não fosse suficiente tudo isso, Paulo ainda fala no final do verso 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Cristo. Não é só para que sejamos tomados da plenitude de Cristo, é de toda a plenitude de Cristo. Olha que maravilhoso. A gente só arranha o superficial de conhecer e compreender a Deus. A gente nem sequer mensura o substancial. Mas a gente precisa disso para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus.
Aí é que a gente já não entende, porque tem tanta coisa ainda que falta para nós. Mas a gente precisa ser tomado de toda a plenitude de Deus. Eu vou dizer o que eu entendo, irmãos. É que cada poro do seu corpo, é que cada resquício da sua alma, é que cada milímetro quadrado da sua alma exale a Cristo. É que cada parte do seu conhecimento, cada pequena parte do seu conhecimento e do seu coração exale a Cristo. É que você seja completamente tomado por Cristo, sem que sobre nenhum espaço. Cada pequena parte da sua alma, do seu espírito, do seu coração, da sua mente, exale e glorifique a Cristo. É uma missão difícil? Para isso precisamos de poder. Essa semana eu escutei um testemunho, claro, recontado, de um pastor que ele começou a criar uma congregação numa tribo africana, do continente africano. E aí, essa tribo, era uma tribo conhecida, esqueci o nome deles agora, mas era uma tribo muito conhecida pela sua ignorância e brutalidade. Era conhecido por serem perigosos. Para você ter ideia, quando dois homens dessa tribo decidiam brigar entre si, para ver quem era o mais forte e dominante, a briga só terminaria em morte, e aquele que ganhasse, para provar ser digno, teria que arrancar o fígado desse homem e chupar o seu sangue. Era uma tribo completamente idólatra. E um pastor estava pregando nessa tribo. Nessa pregação, chegou uma senhorinha e sentou na última cadeira, da última fileira, e ficou escutando toda a pregação desse pastor. Esse pastor reconheceu ela, por como ser uma igreja numa tribo dessa, é difícil ter muita gente. No final do culto, ela chegou para o pastor, disse: pastor, o senhor pregou aqui que Deus tudo pode. Ele disse: preguei. Aí ele: pastor, então, eu tenho uma filha lá que está endemoniada. E eu gostaria que o senhor fosse lá para tirar aquilo dela. O pastor disse: está certo, eu vou. Só que na mente, ele conta: rapaz, e se não der certo, olha, como vai ser a vergonha que eu vou passar? E se der ruim? Aí, mesmo assim, ele foi. Ele disse que ia, ele foi. Chegando lá, era muito pior do que ele imaginou. Ele tentou fazer alguma coisa, não deu certo. Chamou os missionários que estabeleceram aquela igreja lá, que foram lá com o intuito de estabelecer a igreja lá, oraram por ela, tentaram de tudo, mas não deu certo. Ela acabou quebrando tudo no local que estava. Tudo ela quebrou quebrando, assustando várias pessoas que lá estavam. E o pastor conta que saiu de lá completamente arrasado, desanimado, botando na cabeça: eu vou sair daqui, eu vou arrumar minhas malas e vou me embora. Estou completamente desacreditado por todos depois disso. Realmente esse é o sentimento que viria na cabeça da pessoa. E quando ele estava arrumando todas as suas malas, arrumando as malas para ir-se embora, já estava prestes a ir-se embora, ele relata que Deus falou com ele, dizendo: não vá embora. Ore por poder. Ore pedindo a Deus poder. E ele e os missionários que estabeleceram a igreja lá ficaram meses orando. Orando e pedindo, orando e pedindo, orando e pedindo a Deus por poder. E Deus revelou a eles pecados não confessos. Deus revelou a eles muitos erros da vida deles. Depois de tudo isso, desse momento maravilhoso, eles disseram: agora a gente vai lá. Agora a gente tem que ir lá. E ela estava lá, do mesmo jeito. E eles foram, oraram, e Deus os ajudou e tirou o demônio dela. Só que não parou por aí. Essa história, por ter sido
uma pessoa perigosa, ficou muito conhecida naquele tempo. E em poucas semanas, vinham pessoas de todos os lugares para saber o que aqueles homens estavam pregando, para saber quem era aquele Deus que os homens estavam pregando. Ocorreu um avivamento naquela região, a ponto de, numa região tipo de fazenda, ter 10, 15, 20 mil pessoas para escutar o que aqueles homens estavam falando, para saber qual era o Deus que aqueles homens seguiam. Como é maravilhoso, irmãos. Ore por poder. Ore por poder que vem do Espírito Santo. O verso 20 e 21 terminam da seguinte forma. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Já é um pouco difícil de tentar entender Deus pedindo para que a gente compreenda cada parte do amor de Deus. E o verso 20 ainda diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é infinitamente mais? Se eu já não compreendo direito o substancial, eu não consigo direito compreender o substancial. O que é esse infinitamente mais? Irmãos, orem por poder, para que você consiga ter Cristo comandando cada esfera da sua vida. Ore por poder para que você esteja firme, forte, arraigado e alicerçado em amor. Ore por poder para que você compreenda o amor de Deus, para que você conheça o amor de Deus. Ore por poder para que você seja tomado de toda a plenitude de Cristo. Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pensamos ou pedimos. A Cristo seja a glória na igreja. Por quando? Diz no final do verso 21. Por todas as gerações e para todo o sempre. Irmãos, esta é a mensagem que eu quero deixar para nós. Para que você consiga ser mais excelente, você precisa orar por poder. Para que você consiga, como nos foi apresentado pelo pastor Líbines, viver de maneira digna, você precisa do poder que vem do Espírito Santo. Não dá para ser um crente fiel, para ser um crente excelente, sem o poder que vem de Deus. E Ele quer te dar esse poder, irmãos. Você precisa orar e pedir. Você precisa orar e pedir. Para finalizar, mais uma comparação. Não sei se isso se encaixa com ilustração. Às vezes a gente olha para um irmão firme na palavra de Deus, um irmão que estuda. A gente olha para um irmão que você diz, essa irmã é realmente uma crente em Deus. Essa irmã é realmente fiel a Deus. Eu acho que eu nunca vou conseguir ser fiel a Deus, igual aquela irmã. Às vezes a gente olha e vê as pessoas e pensa isso. Eu acho que eu nunca vou conseguir. Às vezes quando a gente está estuda a vida de alguns puritanos, a gente olha e diz, rapaz, como essa pessoa fez essas coisas. Eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um terço, um décimo do que essa pessoa fez. A gente lê e vê a vida do apóstolo Paulo e diz, eu consegui? Eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu acho difícil. Irmão, ore a Deus por poder. Peça a Deus poder. E trabalhe e sirva, crendo que você irá recebê-los.
que Deus pode fazer infinitamente mais do que o que você pede ou o que você pensa. Amém? Gostaria de chamar o nosso diácono Paulo para orar por nós, por favor. Amém. Oremos. Senhor, maravilhoso Deus, Pai, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos fortalece, Deus. Nos fortalece, Senhor, a prática da oração. E que nós possamos também, Deus, ter sabedoria no pedir, Pai. Pedimos tantas coisas, mas às vezes não pedimos o essencial, ó Deus, para te obedecer, para honrar o teu nome, ó Deus, e para viver de modo digno, assim como foi pregado, Pai. Queremos, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a pedir, Deus, poder para que o Espírito Santo opere em nossas vidas, ó, que o Espírito Santo possa delegar, ó Deus, nossas vidas, tudo que nós possamos fazer e venhamos fazer, Pai. Assim como o irmão Jonathan falou, Deus, que ele venha ser presidente em nossas vidas, Pai. Que nós nunca venhamos fazer a nossa vontade, nosso querer. Nos ajuda, Senhor, a pedir tudo aquilo que te agrada em oração, ó Deus, e tudo que venha a somar para o teu reino, Pai, e não para essa terra, algo que é passageiro. Senhor Deus, abençoa a vida de cada um dos irmãos que aqui tem nos edificado com a tua mensagem, Pai, com a tua palavra. Nós te agradecemos pela vida deles, pastor Líbenes. Que o Senhor continue dando sabedoria e abençoando a cada um deles, em nome de Jesus.